A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez à EBD com o pastor Júlio Bahia. Um prazer estar passando mais uma vez aqui, nesta noite de quinta-feira, para estar dando a lição de número 11 desta revista que nós estamos estudando. Estamos estudando a lição Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, escrita pelo pastor e comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, foi responsável por estar escrevendo esta lição. Nós já estudamos algumas lições, estamos entrando agora na 11ª lição, falando sobre o avivamento e a missão da igreja. É a lição de número 11, vai ser dado neste próximo domingo agora, dia 12 de março. O texto áureo nos diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos, capítulo 16, verso de número 15 até o 16. A verdade prática nos diz assim: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, capítulo de número 16, verso de número 14 até o 20, que nos diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E impondo as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Esta é a leitura bíblica em classe. Nós estaremos falando aqui sobre a grande comissão que o Senhor Jesus deu para a igreja. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, no que crê será condenado. Nós vemos aqui que a característica comum a todos os crentes avivados é o seu comprometimento com Cristo Jesus. É o seu comprometimento com a missão que lhe foi lhe dada, com a missão que lhe foi confiada através deste ide de Jesus. Jesus, ele nos deu esta missão. Jesus, ele deu esta missão à igreja para que pudesse fazer discípulo por todas as nações. O amor, a alegria e a gratidão por tão grande salvação iria nos impulsionarmos pela busca do Espírito Santo, uma vez derramado em nossas vidas, e a partir deste momento, deste derramamento do Espírito, a partir deste revestimento do Espírito, a igreja ela será transformada pelo poder do Altíssimo. E este revestimento ele nos impulsionará para que nós possamos pregarmos a palavra, para que nós possamos fazermos com mais fervor, com mais afinco
a responsabilidade que o Senhor nos deu, que é ganharmos almas para o seu reino. Vemos que muitas almas estão sendo ceifadas, muitas vidas estão sendo levadas sem a salvação eterna. E a igreja, ela retém, né? A igreja, muitas das vezes, ela é omissa em sua responsabilidade diante de um mundo perdido. Jesus, ele nos deu esta responsabilidade de pregarmos a sua palavra. A igreja, né? A igreja, ela deve ter este cuidado em fazer discípulo, em discipular, em ganhar almas para o reino de Deus. Jesus, ele nos deu esta incumbência, né? E como resultado do grande avivamento, como resultado do revestimento de Deus em nossas vidas, os resultados será ganharmos almas para o reino do Senhor Jesus. A partir do momento em que os discípulos eles foram cheios, a partir do momento em que os discípulos eles foram revestidos do poder, aqueles discípulos eles nunca mais eles foram o mesmo. Eles foram transformados, eles foram mudados, eles foram impulsionados a pregar, a anunciar o nome do Senhor Jesus por toda parte por onde eles passavam. Nós vemos que antes, né, deste revestimento, estes discípulos estavam desanimados, estes discípulos estavam desacreditados da sua chamada, da missão ao qual o Senhor havia dado para eles. Mas depois que eles foram revestidos deste poder, estes discípulos eles foram revestidos de uma tão grande autoridade, de tão grande poder, que a partir deste momento, estes discípulos começaram agora a ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Então, desta mesma forma, acontece também com a nossa vida. Desta mesma forma, também acontecerá a partir do momento em que nós formos revestido deste poder, revestido do Espírito Santo, né? Depois, né, da ressurreição de Jesus, né, em que Jesus ele se apresenta, né, triunfante e glorioso, né, perante aqueles discípulos que estavam desanimados, né, e até incrédulos, como se ele estivesse órfãos ou abandonado. E aí, mas ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera com o Senhor, que estivera no túmulo aonde o Senhor havia sido ali sepultado, né? Mas que agora ela havia visto, né? Agora ela havia visto o nosso Senhor ressuscitado. Eles simplesmente não acreditaram na palavra daquela mulher. Aqueles discípulos eles estavam completamente desolados em si. Só que, né, após a ressurreição, né, ante o clima, né, de incredulidade que dominava a mente e o coração daqueles discípulos, né, a lição vai nos falarmos que o Senhor aparece para aqueles discípulos, o Senhor aparece para aqueles 11, né, que estavam reunidos e com medo, né, dos líderes religiosos, estavam com medo dos judeus naquele momento, e a palavra de Jesus é: paz seja convosco. Né? Eles pensavam que havia visto, né? Eles pensavam que estava vendo ali, né, um espírito, até que Jesus ele mostra as suas mãos furadas, os seus pés perfurados, e mesmo assim eles não creram que era o Cristo ressuscitado. Né? Após o avivamento, né? Após o avivamento, após, né, a ressurreição, né? Depois da ressurreição de Jesus, Jesus ele deu o grande mandamento, Jesus ele deu a grande comissão, né, para aquele discípulo, né, que foi ir de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura,
escritura, quem crê e for batizado não será condenado, mas quem, porém, não crê, já está, mas quem, porém, não crê, já será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que os sinais e as maravilhas iriam autenticar, né? Os sinais e as maravilhas iriam anunciar, né? Mostrar que o Senhor cooperavam com eles de uma maneira extraordinárias, né? Esses milagres estavam presentes na vida daqueles discípulos. Esses sinais também estão, né, disponíveis para todos os crentes fiéis, né, para todos aqueles que crêem, né, em todos os tempos, em toda a época, né? Esses sinais também está presente na vida da igreja, né? Depois do Pentecostes, os discípulos eles começaram a pregar com mais poder, começaram a pregar com mais autoridade, começaram a pregar com mais ousadia, né, com mais unção. Nós vemos que os discípulos agora começaram a expulsar demônio, os discípulos agora curou os enfermos, né? Paulo e Silas foram, né, poderosamente usados por Deus, né, lá em Atos capítulo 16, verso de número 14, né, até o 15. Filipe curou muitos enfermos. Deste modo, né, outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus também receberá o avivamento espiritual, né, disponível para proclamar o evangelho com poder do alto. Só desta forma, irmão, é que nós podemos pregarmos o evangelho de Cristo Jesus com poder e com autoridade. Quando nós estivermos imbuídos, né, deste poder, quando nós buscarmos, né, este poder em nossa vida, quando nós realmente nos esvaziarmos de nós mesmos e entendermos de que para que nós possamos fazermos a obra, para que a igreja ela possa fazer o ID do Senhor, ela tem que ser dependente de Jesus, ela tem que ser dependente do Rei, né, da glória, ela tem que ser dependente do Senhor da seara. Nós vemos, né, sobre a relação, né, verdadeiro, sobre o verdadeiro avivamento da Igreja de Cristo. Né? Nós destacamos, né, a importância, né, da evangelização, né, implicações, né, ao qual os princípios, né, doutrinários acerca da missão da Igreja aqui na Terra. Veremos os exemplos, né, que o Senhor Jesus e os apóstolos, né, como Paulo, quanto à estratégia, né, da evangelização, né, a capacitação que todo cristão precisa ter para realizar a sua missão como embaixador do reino de Deus aqui nesta terra. Jesus ele já nos deu, né, esta grande comissão. A igreja, né, a igreja de Jesus, né, a igreja e a sua missão, ela tem uma responsabilidade aqui na terra, ela tem uma responsabilidade diante daquele que o comissionou, daquele que o chamou. Né? A igreja é uma comunidade, né, formada, né, por Cristo em benefício do mundo. Né? Cristo entregou-se em favor da sua igreja e então a revestiu com o poder do dom Espírito Santo, né, a fim de que nós pudéssemos cumprir, né, o plano e o propósito de Deus aqui nesta terra. Muitos índices na realidade, né, muitos se mantêm incrédulos quanto à evangelização, né, a adoração a Deus, né, a edificação e a responsabilidade, né, social que a igreja tem também, mas se tratando, né, de assuntos específicos, né, da evangelização, né, nós vemos que o Senhor Jesus ele vai comissionar, né, os seus discípulos com esta tarefa, né, suprema, com essa tarefa supreme, né, aqui nesta terra. Né? Esta missão tem que ter, né, por objetivo programar o evangelho, né, seguida da mensagem de fé e arrependimento, visando em si a plenitude, né, visando o homem em sua plenitude. Né? Ela representa a responsabilidade da igreja em promover, né, o reino de Deus em meio, né, a esta sociedade. Né? Como representante do reino deste mundo,
a igreja deve, né, utilizar todos os meios legítimos, né, para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Né? A igreja existe para evangelizar, né, acerca dos dons, né, acerca dos propósitos, no qual existe, afirmou o apóstolo Pedro. Mas vós sois a geração eleita, né, o sacerdote real, né, a nação santa, o povo adquirido, né, para que anuncieis, né, a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? A igreja, né, ela tem diversas, né, atribuições, mas, no entanto, né, a mais excelente delas, né, é a que justifica a sua presença aqui na terra, irmão. A supreme, a supreme tarefa, né, da evangelização, né, adoração, né, a igreja volta-se para Deus, né, na edificação, né, atende, para si mesmo, né, nós ficamos a si mesmo, e a evangelização, né, a igreja ela focaliza, né, a evangelização, a igreja ela focaliza, né, o mundo, né, a igreja é ordenada, né, a evangelizar, não é uma opção, nós somos ordenados, né, a palavra ordenar, né, segundo o dicionário, né, Aurélio, significa mandar, decretar, né, a tarefa de evangelizar é uma organização divina a todo discípulo de Cristo, não somente, né, os apóstolos, né? Não é uma coisa que está restrita aos pastores, aos obreiros, mas todos os servos de Deus têm esta obrigação. É a ordenação bíblica para a proclamação do evangelho de todo mundo, né? E sinaliza o seu caráter universal, ou seja, o direito que todos os povos têm de ouvi-la de forma clara, consciente, para que creia no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se de seus pecados e tenha certeza, né, da vida eterna com Deus. Né? Então a igreja, né, o servo de Deus, ele tem esta responsabilidade como igreja, como servo. Né? A igreja ela realiza, né, o evangelismo, né? Ela se realiza evangelizando na realidade. Pedro não podia deixar de falar daquilo que tinha visto, né, ouvido, mesmo sofrendo afronta, né, e açoites, né, por parte dos sinédrios. Paulo também, né, evangelização, né, na obra que ele foi posta, né, ele se realizava, né, a pregar, né, o evangelho, quase lhe custando a vida por muitos momentos. Né, o verdadeiro, irmão, movimento pentecostal missionário, né, pelas missões, né, contribui para as missões, promove missões. É um movimento que vai ao campo missionário. E a igreja que não evangeliza, muito em breve ela deixará, né, de ser evangélica. A igreja que não evangeliza, brevemente ela deixará, né, de ser igreja. Por isso, esta responsabilidade da evangelização. A igreja só pode continuar a existir se nós evangelizarmos. Como a igreja poderá crescer em número se não há evangelismo? Se nós não temos uma missão, se nós não temos objetivo, sua existência depende da prática da evangelização. Do contrário, nós não iremos pendurarmos por muito tempo. No livro de Atos dos Apóstolos, percebemos claramente os apóstolos inflamados pelo poder de Pentecoste, pelo poder pregando, né, o evangelho, e o pequeno grupo de apenas 120 pessoas, né, discípulos, né, aumentando de forma, né, extraordinária. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, por ocasião do Pentecoste, a Bíblia vai nos relatarmos que quase 3.000 almas se decidiram, quase 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus. Então, já na segunda pregação também, né, isso subiu para 5.000 pessoas, né, que se converteram. Então, o relato de Lucas, né, diz que a igreja tinha um crescimento extraordinário, porque o evangelismo se tornará uma prática constante na vida daquela igreja. Então, nós devemos termos esta responsabilidade de pregarmos a palavra de Deus. A igreja, né, está sofrendo, né, ao longo, né, da história, né, ao longo, né, da existência da igreja, né, houve alguns equívocos, né, doutrinários acerca da missão da igreja, né, que surgiram. Né, dentre eles podemos elencar, né, 3 princípios, né, ou 3 principais, né, que existiram. Né, a igreja deve exercer, né, o papel do Estado.
Este conceito perdurou por mais de 1000 anos, de modo quase, né, universal. E hoje, de maneira mais, né, restrita, né, por exemplo, o Estado, né, do Vaticano, segundo esta visão, a Igreja e o Estado devem estar fundidos para que possa cumprir, né, sua missão principal aqui na Terra, né? Então, irmão, esta linha, né, de pensamento, né, este erro doutrinário trouxe, né, prejuízos históricos, e doutrinários na compreensão correta, do reino de Deus, né? Porém, Jesus ele deixa claro que o seu reino ele não é deste mundo, né? Não veio para fundar aqui nenhum Estado cristão. Jesus ele não veio para isso, né? Embora nós saibamos, né, que seu reino milenial, será instaurado, né, no final da grande tribulação, né, aqui na terra, mas Jesus ele não veio aqui para, né, criar-se um reino, né, aqui um Estado cristão. A igreja ela deve, né, se isolar completamente da sociedade, né, por causa do modernismo, né, excessiva institucionalização da igreja católico imperial naquele momento, né, surgiu um movimento chamado do monasticismo, né, onde seus, né, defensores assumiram uma postura, né, de isolamento. A igreja ela não foi chamada para estar isolada, né, longe da sociedade que a considerava decadente, né, arruinada. Não, irmão. Nós somos chamados para pregarmos a palavra, para viver uma vida completa de santidade. Todavia, o Senhor deixou claro que nós somos a luz do mundo, né? Nós somos o sal da terra e que nossa missão deve ser realizada em meio à sociedade. Não tem como nós cumprirmos com a nossa missão se nós nos isolamos, né? Orava para que não saísse, né, dela, mas para que fosse livre o Senhor na sua oração sacerdotal, é para que não nos tire do mundo, mas para que nos guarde do mal. A igreja deve promover, né, a salvação, né, através da assistência, né, social. Essa visão valoriza, né, exclusivamente o bem-estar físico, né, observando apenas a assistência social e a luta, né, pela causa dos menos favorecidos. Segundo, né, os seus defensores, é do pobre no lugar da salvação, e a justiça social tem que ser, né, implantada, através da luta e da força. É a chamada teologia, né, da libertação e sua missão e sua versão protestante, né, a teologia, né, da missão integral. Porém, o projeto de Deus visa alcançar a todos, né? Este é, né, o objetivo do Senhor Jesus. Não apenas os pobres serão, né, alcançados, mas tanto pobres, ricos, né, dependente de classe social, têm direito, né, à salvação eterna desde que aceitem a Jesus, desde que se arrependam dos teus pecados. No ministério de Cristo, né, todas as referências, né, a Lucifer, a tarefa da evangelização, nós não encontramos em nenhuma delas o Senhor Jesus Cristo fazendo distinção de lugares, né, senão ordenando, né, aos discípulos que levassem a mensagem de boas novas para todos os homens. Jesus ele sempre teve esta preocupação. Jesus ele teve esta visão em que não só os pobres, não só os ricos, não só os judeus, não só os gentios, mas que todos pudessem alcançar a salvação eterna. Jesus mesmo não fazia diferença entre evangelizar áreas rurais ou áreas urbanas, né? Jesus ele percorria todas as cidades, aldeias, ensinando, caminhando, né, para Jerusalém. Os evangelhos nos mostram que Jesus ele pregou em aldeias, né? Jesus ele pregou em lugares, né, longes, Jesus pregou em lugares restritos, pobres, né? Jesus ele pregou nas cidades, fosse elas pequenas, né, ou de grande importância, Jesus ele levou o evangelho. O que quer dizer, por exemplo, da cidade, né? O que dizer da cidade de Nazaré, né, de Cafarnaum, né, Corazim, Betsaida, né, e tantas outras que Jesus pregou, né? Portanto, todos que procuram pregar a palavra de Deus devem seguir, né, o exemplo de Cristo, né, de cuidar de que nenhuma, né, das regiões, né, seja negligenciada, né,
mas que nós possamos fazermos notório, né, a mensagem de Cristo para o maior número de pessoas aqui nesta terra. O ministério também do apóstolo Paulo. O apóstolo foi, né, um exímio evangelizador, né, de áreas urbanas. Sobre a direção, né, do Espírito Santo, este nobre servo de Deus se dispôs, né, a levar a mensagem do evangelho à grande cidade, dentre as quais nós podemos citarmos, né, a cidade de Corinto. A igreja, né, de Corinto foi fundada por Paulo durante a sua segunda viagem, né, missionária ali, né, desta cidade. O apóstolo Paulo, ele permaneceu por 18 meses ali pregando o evangelho, né, sendo auxiliado ali por aquele casal, né, Priscila e Áquila, né, e outros obreiros também. Apesar das oposições, das perseguições que sofreu, o apóstolo Paulo pregou, né, o evangelho, muitas convenções, né, muitas pessoas aceitaram a Cristo naquele lugar. Deus o consolou, dizendo que tinha muito povo naquela cidade também. E a cidade de Filipos, Lucas nos mostra, né, a cidade de Filipos como a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, né, o que nos deixa claro que era cidade de grande importância política. Filipos ficava, né, localizada na parte oriental da Macedônia, constituía-se o portão de entrada da Europa, né, naquela época. Então nós vemos aqui, né, a responsabilidade, né, daqueles servos, a responsabilidade de Jesus, tanto dos apóstolos também, com a pregação da palavra de Deus. E a igreja e a sua capacitação. A igreja ela precisa ser capacitada. A Bíblia, né, resiste a uma promessa feita, né, pelo Pai Celestial de que haveria de inaugurar uma nova etapa no seu relacionamento com a humanidade. O Espírito Santo ele seria, né, derramado mais plenamente nos seus servos, passando a habitá-los e capacitá-los de forma especial. O Espírito Santo iria nos capacitarmos para que nós possamos fazermos a obra do Senhor Jesus. Então, lembremos que no Antigo Testamento o Espírito Santo, né, vinha somente, né, sobre os filhos de Israel a fim de capacitar para um fim, né, específico, para uma obra, né, específica, só que no Novo Testamento isto vai mudar, né, pois o Espírito Santo ele estaria conosco, né, estará conosco todos os dias, né, até a consumação do século, nos dando a capacitação ampliada para pregarmos a palavra de Deus. Então, encontramos o Senhor Jesus Cristo confirmando a promessa do Pai aos seus discípulos que o capacitaria para a obra que eles deveriam realizar aqui nesta terra. Para isto, irmão, era necessário que Jesus fosse ao Pai e rogar-se pela vinda do outro Consolador para que estivesse com seus servos. Com a vinda do Espírito para estar com a igreja, o Senhor Jesus iria conceder ao seu povo aquilo que seria necessário para realizar a sua missão aqui na terra até a sua vinda. A recomendação foi que eles ficassem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai, esperando a promessa do Senhor Jesus. Os discípulos, eles aguardaram e experimentaram o batismo com o Espírito Santo. Os discípulos, eles foram avivados pelo Espírito para saírem e executarem a sua missão aqui na terra, como igrejas, como servos, como instrumentos de Deus para pregar a palavra do Senhor Jesus aqui na terra. Então, irmão, como igreja devemos estarmos cônscios, né, da nossa responsabilidade aqui na terra, de programar as boas novas de salvação a todos os homens. Devemos utilizarmos dos diversos canais, né, legítimos que hoje nós dispomos, para que a mensagem de Cristo possa, né, alcançar o maior número de pessoas. Nós temos esta facilidade com as redes sociais, né, de anunciarmos a mensagem de Jesus. Esta, sem sombra de dúvida, irmão, é a maior contribuição, né, que a sociedade dá, né, o que podemos dar, né, para a nossa sociedade, de anunciarmos o Evangelho de Jesus. Hoje nós temos
as redes sociais, temos a internet, meios, canais onde nós podemos estarmos pregando em lugares que nós não podemos irmos por recurso, mas através destes canais nós podemos anunciarmos do amor de Jesus, podemos pregarmos a palavra de Deus para que o maior número de pessoas possa ser salva, possa ser alcançada. E esta é mais uma lição EBD com o pastor Júlio Bahia. Eu fico grato pela sua atenção, fico grato pelo seu compartilhamento, fico grato pelos seus comentários. Se esta lição ela tem sido bênção em sua vida, compartilhe, deixe um comentário, deixe um joinha, compartilhe com o grupo das suas igrejas, se inscreva no canal, pois assim você estará me ajudando. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, que as misericórdias de Deus esteja sobre a sua vida e você possa ser grandemente abençoado e edificado através da palavra de Deus. Fica na paz. Deus te abençoe.